boa tarde para você que está ligado aqui na tela da RIC TV, Arena Esporte chegando. E essa semana boa para o torcedor do Londrina, né, Eduardo? O Londrina não perdeu essa semana e nem vai perder, né? Verdade. Boa tarde, Thiago. Grande abraço para você que está acompanhando o Arena Esporte. Esse sábado não joga, né? Então não tem jeito de perder, né? Não tem perigo, né? Então, tranquilidade nesse final de semana, né? Teve torcedor comemorando que ia ficar uma semana o time sem perder. Olha a fase que nós chegamos no Londrina, né, Eduardo? Lamentável, né? A gente brinca, dá um pouco de risada, mas no fundo realmente a gente lamenta. É um momento difícil que o Londrina está vivendo, 5 derrotas consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acredito que não ter entrado na zona do rebaixamento deixa ainda um fio de esperança nessa parada, né? Claro que todos vão trabalhar, todos vão treinar, daqui a pouco nós teremos aí a abertura da tão esperada janela, né? Para o Londrina buscar reforços para a sequência do campeonato. E de repente, né, o Londrina consiga buscar aí pontos fora de casa contra o Avaí, que também faz uma campanha ruim, depois tem o Juventude em casa. É o Campeonato Brasileiro. É muito longo, né? Às vezes você começa mal, mas tem tempo para se recuperar. Tem tempo para se recuperar, mas infelizmente começou muito mal o campeonato, né? Mas com a gente aqui no estúdio hoje, um cara que não sabe o que é fase ruim do Londrina, né? Foi campeão pelo Londrina em 1992. Bira Mello, ex-goleiro do Tubarão, atual preparador de goleiros do Al Hilal da Arábia Saudita. Obrigado por tirar um pedacinho das suas férias aí para vir aqui participar do programa com a gente, Bira. Obrigado, Thiago, Eduardo, pessoal do Arena. É sempre um prazer voltar a Londrina e conversar um pouco com os amigos a respeito do futebol e torcer também para que o Londrina saia dessa fase. A gente é um torcedor do Londrina e espero que nessa parada aí o PC tenha um tempo para treinamento, consiga dar um equilíbrio melhor na equipe, que retorne com vitórias, que é o mais importante para o Londrina na sequência aí, né? É isso aí. Ô Bira, como é que você foi parar lá na Arábia, cara? Então, a minha história no mundo árabe já vem de um bom tempo. Em 2016, eu tive um convite do Paulo Comelli, que foi até treinador do Londrina também, há muitos anos atrás. Eu já tinha trabalhado com o Paulo Comelli em alguns clubes do Brasil e ele já estava nos Emirados Árabes há uns 2 anos e aí fez o convite para que eu pudesse ir trabalhar com ele. E em 2016 eu fui para os Emirados Árabes, que é um outro país e uma outra liga, e fiz 4 temporadas nos Emirados Árabes com o Comelli em 2 equipes diferentes, né? 3 temporadas no Diba Fujeira e 1 temporada no Khor Fakkan. São equipes médias do Campeonato dos Emirados. E voltei para o Brasil em 2020, logo no início da pandemia, e trabalhei mais no Botafogo da Paraíba aqui em uma Série C e depois no Criciúma, que eu já tinha trabalhado anteriormente. E foi quando eu recebi um convite do Al Hilal para trabalhar na equipe B. Como eu tinha essa experiência no mundo árabe, um amigo em comum, que é o responsável pelas licenças na Ásia, um árabe, foi contactado para que ele pudesse indicar um preparador de goleiros brasileiro com experiência para a equipe B do Al Hilal. E foi isso que aconteceu, eles acabaram entrando em contato comigo e a gente acertou. E eu fiquei na equipe B durante 3, 4 meses e logo na sequência eu já fui efetivado na equipe principal. E desde 2022, 21 e 22, a temporada 21 e 22 eu fiz no time principal e essa temporada agora 22 e 23 também. E a adaptação, Bira, como que foi, né? Cultura totalmente diferente, longe de casa, longe do Brasil, longe de familiares. Qual que é a sua sensação hoje após 2 anos tão distante? O mundo árabe ele é um mundo totalmente diferente. Eu costumo dizer às pessoas que têm uma ideia do como que é o futebol fora do Brasil, ou como que é a cultura, principalmente no mundo árabe, é muito diferente, o oposto de tudo que a gente vivencia aqui no Brasil. Então você precisa realmente ter uma religiosa muito forte. Religiosa muito grande, são muçulmanos, né? Então tem a questão das rezas, eles rezam 5 vezes por dia. Então tem as pausas, até durante o treinamento eles param para rezar. Então é uma cultura totalmente diferente, a alimentação também. Mas como eu já tinha tido essa experiência nos Emirados Árabes, que é também um país árabe e muçulmano,
eu tive mais facilidade na Arábia Saudita. Apesar que a Arábia Saudita é um país mais fechado do que os Emirados, tem muita coisa na Arábia Saudita que é proibido ainda, né? Questão de bebidas, não existe bares, não existe casa noturna, diferente de Dubai, por exemplo, que isso tudo existe, né? E tem uma vida noturna, assim, uma vida... Por causa do turismo, né? Do turismo é mais aberto. Já na Arábia Saudita, não. Eles estão com um programa aí para 2030 de abertura, não nesses moldes, mas a gente já vê uma evolução muito grande no país em termos de evolução para essa questão dos turistas irem visitar a Arábia Saudita. Riad, Jeddah, as principais cidades do país estão crescendo bastante nessa questão de colocar para o pessoal que vem para o país atrações para que eles se sintam à vontade. Né? E, bom, você ficou muito famoso no fim do ano passado por causa da atuação do seu goleiro contra a Argentina na abertura da Copa do Mundo. Aliás, o único goleiro que conseguiu parar a Argentina, né? Como é que foi lá esse período pós-confronto das duas seleções ali? O pessoal começou a enxergar o teu trabalho também de uma forma diferente lá? Porque o caso do Alois, que foi o titular da seleção da Arábia Saudita, é um caso inusitado, né? Nós temos o Al Mayyouf, que é o titular da nossa equipe. Ele já é um goleiro que trabalha muitos anos no clube, ele foi formado no clube, jogou lá durante 10 anos, saiu, jogou numa outra equipe e retornou. Já faz, acho que 9 ou 10 anos que ele está no Hilal novamente. Ele é o titular da nossa equipe. E vem fazendo também boas apresentações, é um goleiro muito experiente, que tem muita qualidade. E o Hilal, há 2 anos atrás, trouxe o Alois para fazer uma composição de 2 grandes goleiros para o clube. E, infelizmente, para o Alois, ele não conseguiu ter tantas oportunidades, porque o Mayyouf viu também um outro grande goleiro chegar ao clube e o nível dele também aumentou bastante. Então, o Alois foi para a Copa do Mundo praticamente uma temporada toda sem jogar. Então entra esse detalhe do nosso trabalho, porque você manter um goleiro de alto nível, praticamente só treinando, ele jogou uma ou outra partida durante a temporada, para chegar a uma competição tão importante como a Copa do Mundo e se destacar, é porque a gente fez um trabalho ali, à parte com ele, a gente é um profissional exemplar, todas as situações de treinamento ele estava aberto para o entendimento, né? Entendeu a nossa proposta. E ele fez um trabalho excelente na Copa do Mundo e foi o destaque nesse jogo específico contra a Argentina, né? A única seleção a ganhar da Argentina na Copa do Mundo foi a Arábia Saudita e ele foi o destaque, foi até o homem da partida, né? E em relação ao Mundial de Clubes? O Mundial de Clube também foi uma experiência também muito interessante, né? Eliminou o Flamengo, né? E assim, antes de você falar sobre a experiência, eu queria ter, a curiosidade como que vocês encararam questão do Flamengo já está contando que já ganhou, já vamos pegar o Real Madrid e tudo mais? Essa é uma situação que para os jogadores da Al Hilal é normal, porque assim, esse time que ganhou da Argentina na Copa do Mundo, 9 jogadores são jogadores da Al Hilal. Para você ter uma ideia, a composição do elenco do Al Hilal. 9 jogadores que ganharam da Argentina são jogadores do Hilal. Nesse jogo contra o Flamengo, além desses jogadores, o Hilal tem 8 jogadores estrangeiros. Então, são jogadores acostumados a esse tipo de jogos. Os jogadores sauditas já vêm de 2 Copas do Mundo. Os jogadores estrangeiros são jogadores experientíssimos. No caso, nós temos um zagueiro coreano, Jang, que foi jogador da seleção da Coreia, jogou muitos anos no futebol japonês. Nós temos o Cuejá, que é um volante que todo mundo dispensa comentários. Jogou no próprio Flamengo. Jogou no próprio Flamengo. O Carrilho, que é um peruano e também titular da seleção do Peru. Na frente nós temos o Igalo, que é o centroavante titular da seleção da Nigéria, jogou no Manchester United. O Marega, um atacante que jogou muitos anos no Porto. O próprio Michael, né, que jogou aqui no Flamengo. Vieto, um meia argentino, que também jogou muito tempo na Espanha. Então, era um time muito experiente. Então, para nós, não foi algo que a gente colocou na cabeça, o Flamengo já não existe isso, porque são jogadores experientes. Talvez quem não conhece o futebol saudita, quem não conhecia o Al Hilal,
soube de que forma a gente poderia ganhar, como os ganhamos do Flamengo, jogando um bom futebol, né? O jogo contra o Real Madrid, ali, vocês conseguiram enfrentar de igual para igual o Real Madrid, mas é um time diferente mesmo do resto? A gente, eu até comento com os amigos, né? Depois que a gente participou dessa partida, você tem a ideia do Real Madrid, da arquibancada, alguém que possa ter ido assistir um jogo do Real Madrid, ou mais pela TV, onde a gente consegue observar vários jogos do Real Madrid, mas em loco ali dentro do gramado, você observar as ações defensivas e ofensivas da equipe é algo assim acima do normal, né? Eles aceleram o jogo no momento que eles querem. Na hora que nós conseguimos equilibrar a partida, você percebia que eles entendiam que o Hilal estava tendo o domínio de algumas ações, eles aceleravam a partida, conseguiam envolver a nossa equipe e rapidamente conseguir o gol. Né? Então você vê que realmente são equipes que estão num patamar totalmente fora da lógica do futebol. É por isso que Real Madrid, Manchester City, essas equipes conseguem esse nível de atuação o tempo todo, né? Porque é muita qualidade individual pro elenco, né? A CBF deve aguardar, né, até o ano que vem para contratar o Carlo Ancelotti. Você acha que vale a pena realmente a seleção aguardar esse prazo, esse tempo para trazer o italiano para comandar a seleção brasileira? Se é que ele vem ano que vem, Se é que ele vai aceitar o convite da CBF, ou você ainda tem aquela coisa na cabeça de que o treinador da seleção brasileira tem que ser um técnico do Brasil, tem que ser alguém caseiro mesmo, tem que ser da casa? Eu dei um abraço no Ancelotti antes do jogo e falei, você vai para a seleção? E ele falou, tô aqui. Então, eu até brinquei com ele antes da partida e ele deu um sorriso e falou, não, eu tô aqui. Então, isso é um fato bem legal, um ponto bem interessante de a gente discutir, né? A capacidade do profissional brasileiro com relação a treinamento, ao treinador brasileiro. Eu já estou fora do país há quase 7 anos, trabalhando no mundo árabe, mas que eu conheço muitos profissionais de outros países. Trabalhei com treinador croata, sérvio, italiano. Então, a gente percebe, joga contra essas escolas também, a gente conhece bem a cultura dos treinadores de fora. Então, eu digo e afirmo, o treinador brasileiro não deve nada para esses treinadores, não deve nada. A questão são questões de oportunidade, a questão são questões de valorização, mas em termos de treinamento, olha, o brasileiro não deixa desejar em nada. A qualidade dos profissionais brasileiros estão no mesmo nível, lógico. Tem profissionais brasileiros ruins? Tem. Tem profissional fora do país ruim? Tem. Isso é normal, é um equilíbrio. Tem gente boa e tem profissionais com qualidade, tem profissionais sem tanta qualidade. Mas enfatizar que o treinador brasileiro não tem capacidade, isso passa distante. Talvez essas equiparações de licença para trabalhar fora do país seria um entrave. Outra situação, a questão de língua. O profissional hoje está vindo uma gama de novos treinadores que já conseguem se expressar no inglês, no espanhol. Então, se você tiver ido para fora do país, até um conselho que eu dou para esses treinadores jovens, busquem falar um outro idioma, porque isso conta bastante lá fora. Entendeu? Você saber falar o inglês, principalmente, onde você vai se comunicar. Você fala eu falo inglês e me comunico, entendo bastante coisa em árabe pelos 7 anos, né? 7 anos que a gente está lá, a gente sabe algumas palavras ali básicas do dia a dia, a gente entende. Então, basicamente, você se preparar para ter um outro idioma e questão profissional de trabalho, eu não vejo tanta diferença assim, não. E lá não vende bebida alcoólica e tal, quando dá aquela sede, calorão danado lá, você toma como é que faz? Sem álcool, você toma uma cerveja sem álcool. Lá, não tem jeito de tomar Tem, se você for no clandestino, mas se você for pego com isso, você vai ser preso, você vai ser deportado, a punição é severa. Como se fosse uma droga aqui em qualquer outro lugar. A bebida lá é proibida. Se alguém for pego consumindo algo que é proibido, você vai ter as consequências. Então, na Arábia Saudita é assim. Já nos Emirados Árabes, você tem um local próprio para você comprar sua bebida, você pega e leva para casa e consome dentro da sua casa. Você não pode consumir fora também.
Então, em hotéis também, em resorts, essas coisas, em hotel... No Catar, eu fui para o Catar em 2010 e eu fui, não sabia, não tinha pesquisado, fui seco para tomar uma cerveja. Não, mas nos hotéis... Nos hotéis são você conseguia tomar aí, mas era bem mais caro. Exatamente. Bem mais caro. Muito mais caro. Então, essas coisas você consegue. Já na Arábia Saudita, não. Na Arábia Saudita é proibido realmente, é por lei, a proibição. Aí você toma uma cerveja sem álcool, que é vendido normalmente dentro do supermercado. Por isso que eu perguntei no começo, né? Dessa adaptação. Porque no Brasil você vê, a feijoada, a caipirinha, a cervejinha, né? Em termos de alimentação... É o samba, o pagode, né? Em termos de alimentação, você consegue tudo isso nos supermercados, né? É só o álcool. Então, se você quiser fazer uma comida não é tão próxima ao brasileiro, você não vai encontrar feijão, por exemplo, com facilidade. Mas todas as outras coisas você consegue. A carne brasileira você encontra lá, tudo. Só essa questão de bebida realmente que não pode. Certo. Bom, você falou de CBF, Seleção Brasileira, seleção que joga hoje contra Guiné, o time treinado mais uma vez pelo Ramon, que é técnico da Seleção Sub-20, um time com bastante cara nova, né, Eduardo? O que dá para falar desse jogo? Thiago, são jogos assim que não despertam o interesse, a atenção do torcedor brasileiro. Eu acho que até essa questão de ter um técnico interino, ainda de não ter um técnico definitivo que vai comandar a seleção brasileira para a Copa do Mundo, deixa a seleção um pouco mais distante da torcida, né? Então, eu vejo assim, com bastante desinteresse por parte do torcedor, esses dois amistosos da seleção brasileira. Hoje contra a Guiné e na terça-feira contra a seleção de Senegal, né? Eu gostaria já que a seleção definisse um treinador, iniciasse um trabalho, já começasse a trabalhar visando a Copa de 2026, porque até implantar uma filosofia de trabalho, a gente sabe que a seleção brasileira não tem um tempo que um técnico tem no clube, no dia a dia. A seleção brasileira, ela demanda tempo para trabalhar e até você montar um grupo demora, né? Então, eu acho que o Brasil, se o Ancelotti viesse nesse momento, seria maravilhoso. Mas se não, eu acho que perde-se tempo de preparação para a Copa do Mundo e para as eliminatórias, esses amistosos. E tem que ter amistosos mais fortes, né, Thiago? Né? Tem que ter uns adversários mais fortes para a seleção brasileira, né? Quer fazer amistoso. Eu viro caça-níquel, né? Exatamente. Fico feliz com o Ayrton Lucas, né? Sim. O beijinho. Jogou aqui com a Londrina. Dentro da questão da seleção, a gente nota um certo desinteresse por parte do torcedor cada vez maior pela seleção, não sei em época de Copa do Mundo. Lá fora, como é que o pessoal está enxergando a seleção? O que você pode falar sobre a seleção brasileira na visão do pessoal que está lá fora agora? O Brasil sempre foi um país que sempre teve uma grande visibilidade em termos de seleção, né? Fora, o povo, principalmente o árabe, ele tem uma paixão muito grande pelo futebol brasileiro. Até nas questões técnicas, né? O jogador árabe se parece muito com o jogador brasileiro na qualidade técnica, né? Então eles acompanham, eles entendem bem o que é o poder da seleção, tanto que tem muitos profissionais brasileiros que trabalham no mundo árabe por essa questão, por a questão do futebol brasileiro despertar sempre essa magia, né? É óbvio que o momento não é um momento ideal, né? A seleção passa por uma transição. Eu concordo com você, quanto antes definisse um treinador seria o ideal. Para mim também, eu não vejo problema nenhum que seja um treinador estrangeiro ou um treinador brasileiro, desde que esse treinador tenha competência realmente. Então, essa questão é relativa. Da mesma forma dos profissionais que vêm trabalhar no Brasil, eu acho que sempre é importante essa abertura. Agora, o futebol saudita e o saudita em si, ele gosta muito do futebol brasileiro e vê com bons olhos, sim. Eduardo, vamos falar da BHT Telecom? BHT Telecom, chega de internet travando, sofrimento com a velocidade da internet. BHT Telecom é uma goleada de conexão. 400 mega, Thiago, só R$ 99,90. A instalação é grátis. A empresa é Alves Celeste, 100% londrinense, atendimento humanizado. E você ainda tem o roteador Wi-Fi grátis. BHT Telecom.
Então, já sabe, né? Liga lá pro pessoal, qual que é o telefone? 3032-1616. Chama no WhatsApp. Você viu aqui no Arena Esportes, você vai ter aquele atendimento VIP da BHT Telecom. Olha só, você está pesquisando sobre internet e fibra ótica, eu quero te apresentar a BHT, que é um provedor 100% londrinense com a melhor estrutura da região e o que mais importa, aquele atendimento espetacular e 100% humanizado que você merece. Bom, vamos falar um pouquinho do Londrina, né, Eduardo? Londrina está na fase ruim. E essa parada aí, você acha que ela é benéfica para o PC, enfim, treinar o time, botar a sua filosofia? Tiago, é pouco tempo, na verdade, né? Porque o ideal é quando você começa o campeonato, com o técnico já trabalhando, mas o Londrina teve que ir mudando durante o campeonato. E o que acontece? Ele agora, pela primeira vez, ele vai ter 2 semanas cheias para poder trabalhar, para tentar implantar um sistema de jogo, a filosofia de trabalho, conhecer melhor os jogadores, né? É um técnico experiente, conhece, um profundo conhecedor do futebol. Eu acho que não tem mais o que falar com o grupo. O negócio é trabalhar e tentar tirar do grupo do Londrina hoje algo a mais, até a chegada dos reforços. Mas é uma parada importante, né, para esse grupo poder se distanciar um pouco da pressão, um jogo em cima do outro. O PC chegou na Semana do Esporte, né? Aí perdeu para o Sport Estado do Café, viajou para São Luís do Maranhão, voltou, já teve o Mirassol, vencia o jogo até os 30 do segundo tempo, aí sofre a virada. Então, é uma pausa, acho que até para a parte mental, psicológica, é importante e para o PC poder fazer o seu trabalho também. Ô Bira, o Londrina está nessa sequência aí de 5 derrotas seguidas, uma campanha ruim, mas em 92, quando vocês foram campeões, o time engatou 11 empates seguidos. Então, é possível sempre recuperar, né? Exatamente, né? Bem lembrado, esse foi um fato bem inusitado, né? Acho que entrou para a história do futebol, uma equipe que mais empatou na sequência no mesmo campeonato, né? E a gente conseguiu reverter isso aí. Eu acredito muito na questão do trabalho, o envolvimento do grupo. Eu acho que o pior, eu acredito que já passou. Se você perder 5 jogos seguidos, não tem coisa pior mais para acontecer. Ainda mais depois dessa pausa para treinamento. Acredito que agora o treinador tem um tempo hábil para implantar suas ideias e eu acredito que a recuperação passa por isso. Uma boa ideia de jogo, você controlar a questão defensiva da equipe, que sofre muito, né? Estava vencendo a partida e no final acabou tomando 2 gols. Eu assisti esse jogo, eu achei o Londrina um pouco disperso durante a partida, principalmente os setores distantes da defesa, meio e ataque, então bem espaçado. Isso faz com que você sofra, principalmente jogando com equipes que vêm já atuando há um bom tempo junto, como o caso do Mirassol, que já tem um trabalho longo aí de 4 anos. Então, esse espaçamento entre as linhas faz com que as equipes flutuem nesse espaço e consigam o resultado como o Mirassol conseguiu. Então, fazendo isso, acredito que o Londrina tem uma grande chance aí de reverter isso aí e sair. O importante também não está na zona do rebaixamento, já é uma situação mais agradável para fazer o trabalho e reverter o mais rápido. Você compara, o Curitiba é o lanterna da Série A. Agora você imagina você ser lanterna do campeonato para você conseguir uma vitória, né? Sim, então, uma vitória. São vários pesos carregando ali. Você estava lembrando dos 11 empates, mas naquele momento eram 2 pontos, né? A vitória 2 pontos, o empate 1 ponto. Então, não era ruim. O empate estava mais perto da vitória. E falando nesse time aí, tem algum caos aí que dá para você contar pra gente? Do Varley, de Carvalho, que era uma figuraça, ou de algum outro jogador aí? Só que, o programa é 12h30 que tá no ar, tá? Cuidado aí. Eu vou lembrar o caso que o Varley sempre, antes dos treinamentos, ele corria em volta do campo, né? Ficava correndo em volta do campo ali, quase 1 hora. E aí, foi um dia de um rachão, né? E aí, nesse rachão, ele entrava para jogar, ele era jovem ainda, rápido. E aí, ele deu aquela pedalada dele, levou a bola para o fundo e o João Neves veio na cobertura, né? Aquela sede, né? Foi a primeira vez que eu vi um treinador no departamento médico com o tornozelo inchado. O João Neves juntou ele, jogou ele na placa, só aquele barulho da placa. Do jeito que ele bateu lá, ele ficou. E aí foi a semana toda o Varley fazendo gelo no tornozelo, que o tornozelo ficou desse tamanho. Então foi um fato legal daquela época, engraçado. Mas foi uma equipe que tinha uma base boa dos juniores,
com jogadores experientes. Então, essa mescla de bons jogadores que vêm revelados da base com algum jogador experiente fez com que o Londrina, naquela época, desse um grande resultado, né? Que foi um título maravilhoso, né? De campeão fazendo bons jogos, né? Então essa mescla de bons jogadores da base com um jogador experiente é importante também ter. Tanto que o Londrina foi campeão em 92, vice-campeão Vice 93 e 94, né? Vice-campeão. Então, e sempre com uma base muito forte dos meninos dos juniores, né? Então isso o Londrina conseguir resgatar isso aí aos poucos e lançando pelo menos 1 ou 2 jogadores da base e colocando no seu plantel para que esses jogadores criem essa identificação. E também mudou também, o futebol daquela época de 30 anos atrás era bem diferente. Você tinha o seu contrato no clube e você permanecia 2, 3, 4 anos na equipe, né? Hoje em dia não, hoje muda muito rápido. Cada dia você está num lugar. Então. Não, hoje faz contrato para o campeonato estadual, né? Dura aí 3, 4 meses. Exatamente, né? Isso é muito difícil, porque você se destaca numa equipe no estadual, automaticamente as outras equipes maiores vão buscar esses jogadores, né? Então... E o Bira lembrou bem, né, Thiago? Aquele ano o Londrina foi muito bem também. Não sei se foi em 94 ou 95 na Copa São Paulo. Copa São Paulo. Copa São Paulo. E na Copa do Brasil, em 93, eliminou o Internacional. Eliminou o Internacional jogando no Beira-Rio, né? Sim. Ganhou lá, eu lembro até hoje. Ouvi na Rádio Gaúcha eles anunciando excursão para o Rio de Janeiro. Porque quem passasse daquele confronto enfrentaria o Flamengo. E depois o Londrina perdeu o Flamengo 1-0 no Maracanã. Jogo bem equilibrado. Empatou aqui no Café. E empatou no Estádio do Café. Exatamente. Né? Então você vê que boa, momento, né? de ouro, né? Que a gente viu o Estádio do Café lotado. Era sensacional. Ô Bira, voltando a falar lá da Arábia e tal, o Cristiano Ronaldo tá lá, o Benzema foi agora. O seu time tentou levar o Messi, mas o Messi optou pelo futebol dos Estados Unidos. Mas o Al Hilal agora está tentando levar o Neymar, né? Esse campeonato está ficando todo estrelado. Isso aí é muito bom para fortalecer até a imagem do futebol saudita, né? Exatamente. O futebol saudita já é um campeonato muito forte já há algum tempo e agora, nos últimos anos, estão vindo grandes jogadores, né? Essa temporada trouxeram o Al Nassr, trouxe o Cristiano Ronaldo. Para a próxima temporada, o Etihad, que é o atual campeão, trouxe o Benzema. Então, vários clubes estão se articulando para trazer grandes jogadores, com apoio também de um fundo de investimento saudita, que está apoiando as equipes. Pensando no futuro próximo aí, a Arábia Saudita está pensando em sediar a Copa de 2030. Então, é mais uma situação para que o futebol fique em evidência, né, e gere um atrativo maior. Todas as equipes estão se movimentando para a próxima temporada. O Hilal também teve essa situação do Messi, que acabou optando para ir para os Estados Unidos. E agora a gente está escutando as especulações do Neymar e outros grandes jogadores. Isso é importante. Grandes jogadores vindo para o futebol saudita, com certeza vai mostrar realmente a qualidade do futebol lá, da importância que tem o futebol saudita na Ásia, né? Então é bem legal, vai ser bem interessante. Não, e agora muda também, né, esse panorama, né? Quando tem um Mundial de Clubes, né? Não, vamos pegar um time saudita. Já encara com outros olhos. O Mundial de Clube desse ano vai ser lá na Arábia Saudita. Então já está classificado o Etihad, que é o campeão saudita, que o Etihad vem com Benzema, o goleiro é o Marcelo Groy, tem o Romarinho, Bruno Henrique, que jogou no Londrina, a grande estrela do Etihad é londrinense. O Igor Coronado. Então é um time fortíssimo, que... A temporada passada, eles estavam 16 pontos na nossa frente e a gente conseguiu ser campeão saudita, fizemos uma temporada assim de recuperação fantástica e na última rodada a gente conseguiu o título e eles ficaram com o vice-campeonato. Isso para eles foi terrível. E agora, essa temporada, eles conseguiram se manter até o final na liderança e conseguiram o título. Tá certo. Bira, obrigado por ter pausado as suas férias para vir bater um papo com a gente aqui. Sucesso na volta lá para a Arábia. Continua mandando os vídeos para a gente aqui, que é muito legal você participar do nosso programa sempre aí. Sucesso lá, cara. Eu agradeço a vocês, agradeço a Londrina, principalmente, a cidade que eu amo muito. E sempre que eu estiver aqui, eu estou à disposição, pode convidar que a gente vem aqui bater um papo. Coisa linda. Obrigado, Eduardo. Valeu, Bira. Valeu, Eduardo. Bom final de semana. Tranquilo final de semana. Tranquilo esse Sem jogo do Londrina? Cabeça mais sossegada. Tá jóia. Valeu, gente. Bom final de semana. Até.